Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você tá no canal Scantevo. Esse é mais um vídeo da Maratona Mental e a minha dica é: assista sempre os vídeos na ordem. O link da playlist tá na descrição. Vamos lá então, pessoal. Eu espero que o vídeo anterior não tenha machucado. Eu espero que qualquer tipo de dor que tenha ocasionado realmente tenha vindo aí para ensinar e para transformar também. Sabe quando a gente vai enviar alguma coisa por transportadora e de repente colocamos aquele monte de adesivos assim, né? Frágil, cuidado, né? Carga delicada. Pois é, por que a gente faz isso? Porque ninguém quer enviar um produto e aí chega no destino tudo quebrado. Então, fragilidade, vamos resumir como algo que não é capaz então de suportar uma determinada pressão. E aí vai acabar então quebrando, trincando, então vai perder a sua funcionalidade como era originalmente, tá? Então, a nossa mentalidade precisa ser antifrágil, tá? E eu não vou falar aqui a respeito do livro, né, do Taleb, com T de tatu, Nassim Taleb, livro Antifrágil, que é sensacional, mas a gente vai andar aí por algumas veredas, tá, semelhantes. Então, de novo, ninguém quer enviar uma carga e aí chegar do outro lado e tá destruído, né? Então a nossa mentalidade, ela precisa o quê? Aprender, né? Aprender a justamente caminhar com as quedas, tá? Então a nossa mentalidade, ela precisa estar sempre caminhando, evoluindo, indo em direção a algo que a gente busca, almeja, deseja, mas ciente de que sim, teremos muitas quedas. Mas essa carga, que vamos chamar de mentalidade, não pode quebrar, não pode trincar, não pode deteriorar. Então, como é que a gente faz para proteger isso? É só colocar um adesivo ali? Cuidado, frágil, cuidado, carga, né, delicada? Não, seria muito simples se assim fosse, né? Então, aqui eu vou focar no seguinte raciocínio, né? Pessoas fracas, vamos colocar assim, quebram, beleza? No sentido da mentalidade, tá? E pessoas fortes resistem. Então, fazendo essa analogia com a mercadoria, pô, legal. É muito mais tranquilo você enviar, por exemplo, algum objeto de madeira maciço, né, muito bem embalado, do que despachar aí algumas cargas contendo taças de cristal, por exemplo. Você vai ter que embalar muito bem, né, para isso não chegar quebrado. Então, mentes fracas acabam quebrando, né, são muito frágeis, qualquer coisinha já era, né, já era. E pessoas fortes, ou seja, mentalidades mais desenvolvidas, acabam então resistindo a várias quedas, a vários choques, a várias pressões que acontecem aí na nossa vida. Mas a boa notícia é que não existe somente pessoas ou mentes fracas e nem somente pessoas e mentes fortes. Tem as duas coisas, né? Então tem gente com essa característica, tem gente com essa, mas existe também, né, pessoas antifrágeis. E o que acontece com essas pessoas se uma quebra e a outra resiste, ou seja, a pessoa fraca quebra, a pessoa forte resiste? O que uma pessoa aí antifrágil, ela se difere em quê nisso aí? Ela melhora, tá? Porque ela não vai se abalar com as quedas, ela vai utilizar isso como melhoria, assim como a gente viu no vídeo anterior a respeito da dor, que é você trazer uma nova consciência, né, daquilo que você fala, poxa vida, né, tá me incomodando, e de repente, não, peraí, o que isso aí pode me ensinar, né? Então a dor acaba virando também ali um grande incentivo para você evoluir. E quando a gente está falando de mentalidade antifrágil, não é muito diferente, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, né, Romanos 5, 3
e 4. Mas eu vou ler um pouquinho mais para você ficar mais contextualizado com o nosso raciocínio aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou começar um pouquinho antes, aqui em 5:2, tá? Então depois, quando começar no 5:3, eu aviso vocês aqui. Então olha só. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Maravilha. Agora começa aqui em 3, tá? E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E aqui em 4, a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Sensacional, né? Então eu vou bater muito na tecla aqui em relação à paciência, porque a paciência está muito conectada com essa questão de deixa a ansiedade de lado, deixa a afobação de lado, deixa a ganância de lado, deixa também a arrogância, o fazer gracinha, os xingamentos, o clima de boteco. Então tudo que envolve paciência é muito interessante. Então se você pode desenvolver isso, né, dentro da sua mentalidade aí, sensacional, né? Então aqui vamos fazer algumas observações. Por exemplo, pressão. A gente deve fugir ou a gente deve aprender? Aprender. Então, uma situação de pressão, a gente tem que aprender com ela. Legal. Que nem a gente falou da dor, a pressão, a gente também deve tirar algo de bom, né? Por quê? Dor vai gerar resistência. Então, já falamos lá da dor. Então, olha como que é importante aqui agora, né? Então, dor gera resistência. Legal. Resistência vai gerar sabedoria. Então você teve uma situação ali, né, de dor emocional ou física, transformou isso, independente se for físico ou emocional, você está gerando essa resistência e essa resistência está te ensinando algo, está te gerando também muita sabedoria. Então quando você olhar lá e falar assim, caramba, né, a dor antes era algo para mim, agora é algo diferente, né? Isso é muito bom. Por quê? Porque a sabedoria também vai te gerar aí muita fé, porque você vai entender que durante aquele processo, durante aquela fase físico, emocional, essa dor que seja, essa pressão que você está sentindo ali, ela está te transformando. Então transformar é justamente também a gente ter a sabedoria e desenvolver a fé, acreditando num resultado que a gente ainda não tem, mas a gente está olhando lá na frente. Então eu acho muito louco isso, porque tudo começa no invisível, já falamos sobre isso, né? No pensamento. Agora olha como que a gente tem um caminho, né? Uma coisa vai gerando a outra, que gera outra, mas tudo partiu lá do pensamento. Por isso que a gente tem que cuidar tanto assim da mentalidade, né? Então falamos também sobre aquela questão de o cérebro criar novas conexões, né? As sinapses. Então, por exemplo, quando a gente desenvolve um novo aprendizado, estão sendo criadas sinapses. Se a gente fica em cima disso, repetindo, vai fortalecendo essas conexões. Poxa vida, legal pra caramba. Então o cérebro é uma máquina e a gente precisa ser capaz de justamente saber mexer nessa máquina. E o melhor, claro, né, tá com a gente. Então cada um tem a sua própria máquina. Então a gente não deve deixar o outro controlar a nossa máquina. A gente é que está sob controle. Então quando você enfrenta um problema, uma pressão, principalmente no mercado, mas na vida também, enfim, em qualquer profissão, e aí você decide resolver esse problema, só o fato de você parar, analisar, estudar aquele problema e falar, caramba, qual que é a solução aqui? Nesse momento você já está criando novas conexões no cérebro aí, então você está evoluindo, né? Se você ficar parado, o problema não vai ser resolvido, o cérebro também está parado. Então você nem concluiu ainda, nem resolveu esse problema, mas o cérebro já está criando aí essas novas conexões. Então você está sempre em evolução, né? Agora, se você falar assim, puxa vida, né? Tem um momento de pressão aqui, quer saber? Eu vou fugir disso aqui ao invés de tentar resolver, né? Essas conexões não vão se formar.
você estagnou, seu cérebro parou, foi simplesmente uma fuga. Então tudo que você tinha de oportunidade ali, com essa pressão, com essa dor, para desenvolver a resistência, desenvolver a sabedoria, desenvolver mais e mais a sua espiritualidade através da fé, né? Você desperdiçou tudo isso. Então não faz sentido você esquivar, ou seja, sair correndo, né? Então eu gosto de internalizar assim, ó, crescer dói, né? Falamos bastante sobre dor aqui, né? Só que a dor, né? Dor é gatilho do quê? De evolução neural. Então, beleza, evitar a dor? Ok, né? Ninguém quer ficar sentindo dor. Mas se todos que quiserem evoluir entender que a dor faz parte de um processo e que vai ser um gatilho de evolução por tudo isso que a gente viu aqui, ó, dor, resistência, sabedoria, fé, para você aprender a lidar com a pressão, então a dor já não é algo mais tão ruim assim quanto a gente poderia supor antes de começar então essa maratona, certo? Então comece a olhar para a dor de um jeito diferente e comece a olhar também para a pressão que surge na sua vida, até mesmo um momento de tribulação, comece a olhar com uma nova perspectiva, com uma nova consciência aí, que é muito mais negócio, tá? Então, podemos colocar aqui que, por exemplo, falei para vocês também sobre algumas tentativas que eu tive aí, empreendendo, né? Então, tive vários negócios, desenvolvi alguns produtos, enfim, né? Tentei muitas coisas. Algumas não deram tão certo assim e logo de cara já tive que migrar para outra ideia. Legal, né? Foi o final de um ciclo, mas todas as experiências que eu tive ali valeram para alguma coisa. Absolutamente todas. Pô, teve mais um negócio ali, de repente quebrou. Aprendi que a minha precificação estava errada. A ideia era boa, mas o preço estava errado. De repente, uma outra ideia, poxa vida, aprendi que antes de soltar no mercado eu deveria ter registrado todas as ideias e tal, porque de repente alguém vem e copiou. De repente você registra uma marca, você trabalha todo o marketing, faz tudo bonitinho, precifica belezinha, mas aí você está num momento errado, oferecendo um negócio que não tem nada a ver. Então você vai aprendendo sempre, sempre, sempre. Então, foram erros? Não, foram escolas, né, que puderam fazer eu evoluir cada vez mais e mais e mais e mais e mais. E hoje, beleza, né, e eu posso aprender muito mais também. A gente está em constante evolução. Então eu gosto de falar que erro, vamos usar essa palavra assim, né? Erro, ele não é o oposto do sucesso, né? Então, erro é parte do sucesso. Então, eu jamais chegaria onde eu cheguei se eu não tivesse errado tanto, se eu não tivesse passado por essas experiências, etc. Mencionei em outra oportunidade aqui que você ter um negócio é o melhor MBA que você pode ter, né? Então, você vai colocar a mão na massa, vai pôr o seu dinheiro para jogo, vai ver como que tudo funciona, vai ver principalmente o seu comportamento em relação a coisa indo bem ou indo mal, como você se comporta, a dor, a pressão, etc. Então, tudo isso eu aprendi na prática. Então, para mim, foi o melhor MBA. Então, os erros, vamos chamar assim, que na verdade foram escolas e finais de ciclo para mim, né, são parte do sucesso. Todos os erros, absolutamente todos, foram importantes para mim. E todos os erros que eu possa vir a ter, e eu não sou perfeito, né? Certamente eu vou aprender com eles para no futuro também melhorar cada vez mais, né? Então, isso serve para quem empreende, para quem abre empresa, abre negócio, de repente vende serviço, para quem empreende em si, de repente tentando viver única e exclusivamente do trade, seja na bolsa, seja o trade esportivo, etc. Porque é a forma como a pessoa toma um preju, ou toma um stop, ou toma um head, né? E vai analisar ali friamente, essa pessoa vai falar assim, caramba, peraí, ok, o capital, o dinheiro foi embora, mas eu não perdi nada ali não. Eu estou lapidando a minha disciplina. É diferente uma coisa da outra, né? Então, poxa, eu perdi isso, isso e isso. Poxa, doeu. Beleza, dor é resistência. Resistência é sabedoria, sabedoria é fé. Certo? Agora eu vou ficar errando de novo, teimando naquilo. Então eu preciso desenvolver a minha mentalidade até o ponto que cada perda dessa vai me gerar mais resistência. E aí eu vou olhar para trás e falar, não, peraí,
eu preciso lapidar, eu preciso aparar essa aresta aqui no formato, né, na forma de disciplina, tá? Então, a pessoa que é antifrágil, né, ela jamais vai ficar assim, perdi ali, tive um preju aqui, tomei um head aqui, tomei stop ali, por que, né, só comigo que acontece isso, né? Não, ela vai perguntar assim, como que essa situação, essa dor, essa pressão, né, ela tá me tornando melhor naquilo que eu tô fazendo. Então esse como é muito importante nessa situação também, né? Então, vamos na prática aqui, para você usar bastante lápis, a caneta, papel aí. Olha para trás e pensa assim, uma situação recente que você passou ali que doeu, que a pressão foi muito grande, né? E coloca assim, o que essa situação aí me ensinou? Independente se ainda estiver doendo, se ainda estiver sentindo essa pressão, o que essa situação aí ela te ensinou ou está te ensinando de repente? Às vezes você está vivendo isso no momento que você está assistindo esse vídeo, né? E aí você coloca embaixo assim, o que eu faria diferente da próxima vez? Porque dessa vez doeu ou está doendo, dessa vez pressionou ou está pressionando, mas o que eu faria diferente da próxima vez? Eu peguei todo o meu dinheiro e coloquei tudo ali num negócio que, poxa vida, né? Eu tava dependendo da sorte ali e tal e perdi tudo. Tá doendo. A pressão tá gigantesca, a culpa ali tá gigantesca. Mas agora troca. O que essa situação te ensinou? O que você vai fazer da próxima vez? Tá? Então isso para qualquer aspecto aí da sua vida. Eu tô dando só um exemplo aqui para quem tá no trade, tá? Então é uma mudança muito pequena, né, de perspectiva, de consciência, que acaba treinando o nosso cérebro para associar a dor ao crescimento. Então não fica só no campo de dor, sofrimento, pressão. Não, é associar a dor ao crescimento e não ao sofrimento, não ao fracasso, tá? E isso vai te ensinando bastante. Conforme a gente leu aqui também, Deus criou a gente para ser antifrágil, criou a gente para caminhar, criou a gente para evoluir, para progredir, para prosperar. Deus criou a gente para ser moldado, né, na pressão, na dor. Mas é assim que a coisa funciona, não é tudo lindo, maravilhoso no amor, não, né? A gente vai ter tribulação sim, não tem como, mas definitivamente Deus não criou a gente, né, para ser frágil. Então a gente não deve ser, devemos fazer o máximo para não ser. Beleza? Então, essas pressões que Deus permite que aconteça na nossa vida, né? Não é para quebrar. Não é para quebrar a gente que é uma taça de cristal mal embalada aí, não. Não é isso, não. É para revelar para nós mesmos, né, a força que a gente tem e a gente nem imaginava. Para depois você olhar para trás e falar, caramba, olha o que eu fui capaz de superar. Olha como minha sabedoria evoluiu, olha o quanto eu desenvolvi minha resistência, olha o quanto eu fui capaz de passar por cima daquela dor. Então assim, nem você sabia que tinha essa força toda, certo? Então olha a distância entre fragilidade e ser antifrágil, né? Então toda a resistência que a gente tiver, né, obviamente depois de uma dor ou de uma pressão, ela acaba sendo um treinamento, forçado ou não, né, para o nosso próximo nível, beleza? E por fim, para encerrar, eu acredito que sim, tem muitas situações que não são fáceis, etc., mas geralmente são essas situações que mais ensinam para a gente aí para evoluir, para ir sempre para cima, né, na vida, na profissão, no trade, seja o que for. Então, o mesmo vento, por exemplo, que apaga uma vela ali, né, é o mesmo vento também que acende uma forja, que espalha fogo para tudo que é lado. É o mesmo vento, né? Então, o mesmo vento que derruba algo ou alguém é o mesmo vento que vai ensinar alguém a voar. Então, tudo muda, né, de acordo com a perspectiva que a gente dá, sendo frágil ou antifrágil. Então, na fragilidade, você vai apagar, você vai cair. Antifrágil, você vai progredir, você vai mais alto.
Quanta coisa para internalizar, para refletir, para colocar em prática. Comenta aí o que você mais achou bacana no conteúdo desse vídeo. E se você caiu de paraquedas aqui na Maratona Mental, não deixe de conferir na descrição e também no primeiro comentário fixado a playlist para você assistir tudo direitinho, na ordem e não ficar aí perdidão ou perdidona. Se curtiu, deixa seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!